nosso trabalho é sobre homossexualidade versus religião, religião versus homossexualidade. É um assunto que é muito antigo, porém ainda é muito atual. Em pleno século XXI, apesar de um país ser democrático, onde todos são livres para escolherem o que quiserem, para serem o que quiserem, ainda existe muito esse debate do contra. Você já parou para pensar se para um homossexual é fácil seguir uma religião? E para um líder religioso que cresceu aprendendo que a família deve ser formada da maneira tradicional, com pai, mãe e filhos, aceitar um homossexual dentro de sua congregação? Conhecemos muitas pessoas, conversamos em grupo e com alguns outros alunos do curso, então elaboramos uma sequência de perguntas. Dentre essas perguntas, nós vamos focar em 4 delas, que nós consideramos das mais polêmicas, que a Mayara vai falar um pouquinho sobre elas. Fizemos entrevistas com 100 pessoas aleatoriamente e para termos uma base de porcentagem do que elas responderiam. Tivemos várias reações diferentes, por muitos serem religiosos, terem homossexuais também envolvidos na entrevista. Após entrevistarmos 100 pessoas aleatoriamente, observamos vários tipos de reações diferentes. Foi engraçado, foi bacana poder observar que, como foi falado anteriormente, em pleno século XXI ainda existe esse preconceito, porque algumas pessoas, ao serem entrevistadas, elas se sentiram ofendidas com as coisas, como o caso daquele senhor que tentou agredir o Lucas. A gente pode observar a maneira com a qual os dois lados dessa guerra, digamos assim, interpretam a mesma questão de maneiras bem diferentes. Então, algumas pessoas se recusaram a responder perguntas por achar que as perguntas estavam sendo preconceituosas. Outras pessoas se recusaram a responder essas perguntas porque achavam que elas ofendiam a sua religião. Vamos acompanhar agora o vídeo dos integrantes do grupo para saberem mais especificamente o que cada um achou. É com vocês, pessoal. Eu sou Mayara e eu vou falar sobre a elaboração das questões e dos gráficos. A princípio, nós entrevistamos algumas pessoas para ter uma base de como criar as alternativas para cada questão. A primeira questão foi sobre como as pessoas tornam-se homossexuais. 44% das pessoas acreditam que elas não se tornam, acreditam que elas nascem assim. 7% acredita que são através de violências e traumas sofridos na infância. 9% acreditam que sejam por frustrações que elas passam no decorrer da vida. 32% acredita que são por influências de outras pessoas. E 8% acreditam que são por carência. Então, é uma relação muito confusa, porque não se chega exatamente a um bom senso. 44% foi a maioria. Então, de acordo com a visão de todas as pessoas entrevistadas, 44% delas disseram que as pessoas não se tornam, que elas nascem assim. Entrevistamos as pessoas perguntando se um casal homossexual teria total capacidade para criar uma criança. Cerca de 35% das pessoas responderam que com certeza, porque existem casais que são héteros e não tratam as crianças com tanto amor e tanta educação, tanta dedicação quanto casais homossexuais. 15% disseram que sim, porque quando se tem amor, nada falta. 21% disse que pode ser que sim, só que isso pode afetar o psicológico da criança. 13% disseram que não, porque isso não condiz com a Bíblia. E 16% das pessoas responderam que isso pode implicar no conceito que a criança terá entre ser pai e mãe. Mas o que vence é 35% que sim, tem com certeza total capacidade de criar uma criança, porque eles são exemplos com relação a amor, afeto, educação e dedicação na criação de crianças. Perguntamos também se a pessoa deixaria o seu filho ter amizade com uma criança adotada por um casal homoafetivo e cerca de 43% das pessoas disseram que sim, porque a criança não tem culpa das atitudes dos pais. Cerca de 43% também disseram que deixariam, porém teriam uma conversa sobre o assunto antes. Então tivemos um empate entre essas duas alternativas. 9% das pessoas disseram que sim, porém ficariam sempre de olho. 2% disseram que não, porque isso a religião não permite, e 3% disseram que poderia influenciar de forma negativa as atitudes do filho, então não deixariam. Agora a pergunta que não quer calar: é possível professar uma religião sendo homossexual?
cerca de 12% das pessoas disseram que não, porque os religiosos tratam isso como se fosse uma possessão maligna. 11% disseram que não, porque os fiéis não têm a chance de entender sobre o assunto tratado na religião sem que haja uma pressão dos líderes religiosos. Então, ou seja, os líderes tecem na mente das pessoas o que elas devem acreditar. 31% das pessoas disseram que sim, porque hoje em dia algumas igrejas estão se adaptando ao modo de vida e à opção sexual de cada pessoa. 24% disseram que não, porque isso não está na Bíblia. De acordo com a Bíblia, quem está em Cristo, nova criatura é. Ou seja, eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então não é possível professar uma religião sendo homossexual, porque quando você aceita Jesus nessa religião, ou Deus, ou quem eles acreditam, a pessoa se transforma. 22% dos entrevistados acreditam que algumas religiões aceitam e os incluem no corpo de membros das instituições. Meu nome é Graciela. Falando um pouco do texto científico, nós escolhemos o texto científico Liberdade Religiosa, Homossexualismo e Discurso do Ódio, escrito por Botelho, da revista Argumentos 2012, da UENP. Na verdade, nós utilizamos esse texto como base porque, além dele especificar tanto o lado da religiosidade, da liberdade, quanto da homossexualidade, dessa forma nós também abordamos o caso Mackenzie, de 2010, onde ele mandou, através do seu site, um pronunciamento sobre o que pensava a respeito de ensinar sobre a homossexualidade, sendo que houveram várias críticas por conta de ser um colégio que defendia o golpe militar e a não liberdade de expressão. Oi, meu nome é Douglas e eu vou falar sobre as reações das pessoas com o nosso trabalho. E tendo um trabalho onde a gente interage totalmente com as pessoas, ativamente com as pessoas, sem escolher de maneira alguma como elas são, o que elas pensam, a gente está sujeito a todos os tipos de reações. E tivemos muitos casos diferentes. Pessoas que reagiram de uma maneira muito positiva, que concordaram prontamente em conversar com a gente. Houve pessoas também que agiram de uma maneira totalmente ignorante, pessoas que se sentiram totalmente ofendidas e acabaram nos ofendendo pelas nossas questões não serem condizentes com o que elas pensam, com o que a religião delas condiz. Mas tivemos também muitas surpresas, pessoas que não seguem cegamente o líder religioso da sua respectiva religião e têm a mente aberta. As pessoas conseguiram compreender, algumas delas, que o nosso trabalho não era de nos posicionar de maneira alguma. A gente não era contra nem a favor no nosso trabalho. A gente queria saber o posicionamento das pessoas e conseguimos. Pessoas foram ignorantes, acontece, pessoas também foram muito solícitas e esse é o mais importante, a gente conseguiu fazer um trabalho de uma ótima qualidade. Meu nome é Larissa e nós usamos o modelo da Intercom, da ExpoCom, para concretizar o nosso trabalho. Então, fizemos um relatório nele, teve justificativas, algumas citações de alguns textos científicos do banco de dados Cielo e alguns gráficos também do Vox Populi, que foi citado, colocamos no nosso relatório. Então, ele foi como se fosse a finalização da nossa pesquisa, do nosso trabalho. Meu nome é Kathleen. Vamos falar sobre os sentimentos demonstrados pelas pessoas durante a pesquisa. Percebi que algumas pessoas... Umas eram muito contra e umas eram no meio termo. Ou são muito contra ou são a favor, não tem um meio termo. Olá, meu nome é Lucas, vou falar sobre a reação do público com as questões. Muitas pessoas até se familiarizaram bem com as questões. Eu pude perguntar, eles responderam de maneira super educada, mas nem todos foram assim. Teve caso de um senhor que chegou a quase agressão, por achar que eu estava ofendendo ou caçoando com a cara dele, por achar o tema meio ofensivo. Outro tópico que eu estarei falando é sobre a minha expectativa e a expectativa do público sobre as questões. Minha expectativa era a seguinte, que eu tinha medo de que algumas pessoas não iam aceitar por ser o assunto um tabu, por assim dizer. Eu ia ter medo de responder
por sua religião ou por sua forma de criação. A expectativa do público era se eu, o entrevistador, estaria tentando fazer ele mudar de ideia, tentando colocar uma ideia na cabeça dele de que tal religião é a certa, de que caminho seguir, se eu estaria sendo mal educado, se eu estaria agindo de uma forma não respeitosa com eles. Eu sou Jéssica Oliveira e vou falar sobre as dificuldades do nosso trabalho de PI. Como todos já sabem, entrevistar não é nada fácil, ainda mais para iniciantes. Um dos entrevistados, Luiz, disse na entrevista que os homossexuais devem seguir de acordo com a sua opinião, a sua vontade, tendo ou não uma religião. Muito bom. Então, a conclusão do nosso trabalho é uma das coisas mais difíceis, porque é um tema que não tem um resultado final. Não tem um lado certo e um lado errado. Os religiosos, até hoje, eles acreditam na família tradicional. Será que eles professam um amor ao próximo, um amor à família, mas estão sendo hipócritas por rejeitar os homossexuais? Bom, como o meu colega Mário falou, é difícil chegar a alguma conclusão desse tema. Quem está certo, quem está errado. Os homossexuais, será que eles respeitam da mesma forma que gostariam de ser respeitados? É bem difícil saber qual dos dois lados está correto. Deus ama todos os seus filhos. E os homossexuais também querem amar a Deus. Mas será que a homossexualidade interfere nesse amor?